Meus irmãos, este culto de ensino, analisando as Escrituras, estudando a palavra de Deus, eu pude notar algo interessante nesta passagem. Eu pude ver Jesus comparando o seu povo como ovelhas. E Jesus, a Bíblia nos representa ele como o bom pastor. Eu gostaria de trazer para a igreja as características de uma ovelha, segundo a palavra, segundo a Bíblia Sagrada. E nós vamos observar que tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra pastor, ovelha, cordeiro, ela é muito citada. Por exemplo, a palavra cordeiro, ela é descrita na Bíblia por cerca de 175 vezes. Nós temos um exemplo disso lá em João capítulo 1, verso 29, quando a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro de Deus. Em outras passagens também nós vemos a palavra cordeiro sendo apresentada na Bíblia como alguém, ou sendo representado como algo, de forma simbólica. Nós vemos também, por exemplo, o nome pastor sendo citado várias vezes na Bíblia Sagrada, sendo citada por aproximadamente 74 vezes. A Bíblia vai nos dar referência, por exemplo, quando diz que Jesus é o nosso bom pastor. Agora, onde nós acabamos de ler, João 10. Nós vemos também que na Bíblia há referência sobre ovelhas. E ovelhas é bastante citado na Bíblia também. A palavra ovelha é citada cerca de 189 vezes. Nós vemos, por exemplo, em Salmos, em número 100, verso 3, a Bíblia dizendo que nós somos ovelhas do seu pasto. E nós vemos que a palavra de Deus, ela vai nos assimilar a ovelhas de Cristo, a ovelhas de Deus. E como ovelhas de Deus, nós temos características que nos identificam como ovelhas. E dentro da igreja, é muito comum nós dizermos que existe a ovelha e existe o bode, não é verdade? E de fato, e como é que a gente identifica a ovelha e o diferencia do bode? Primeira característica de uma ovelha é que as ovelhas são animais gregários. Ou seja, as ovelhas são animais e espécies que elas vivem em bando, elas vivem em conjunto. Se nós somos ovelhas de Cristo, nós temos que entender que nós precisamos viver em conjunto. Nós precisamos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O bode, ele é agressivo. Ele não costuma compartilhar espaço. E quando ele percebe que o espaço dele está sendo ameaçado, ele dá uma cabeçada nos outros. Aí ele chega e até o pastor se vacilar e der as costas para o bode vem numa pancada e derruba o pastor. Agora deixa eu perguntar para você, você se identifica como ovelha? Sim, pastor. Graças a Deus eu gosto do meu irmão, eu amo o meu irmão, eu convivo com o meu irmão. E eu gosto de conviver no meio do rebanho. Glória a Deus por isso. É sinal de que você é ovelha. Segunda característica da ovelha, qual é? É que a ovelha, ela se permite ser pastoreada. Eu vou repetir. A segunda característica da ovelha é aquela ovelha que se permite ser pastoreada. Salmos de número 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansemente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Então, se a função do pastor é guiar e conduzir a ovelha, a segunda característica de uma ovelha é que ela permite ser pastoreada. E nós vamos ver que se nós somos ovelhas de Deus, se Deus é o nosso bom pastor, nós precisamos ser guiados por Ele. Nós precisamos permitir Ele nos guiar, Ele nos conduzir, Ele nos orientar, Ele nos pastorear. Então, para que nós chamamos Deus de pastor, nós precisamos entender que eu preciso ser ovelha e me submeter a Ele. Então, se Jesus, se Deus, se o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, significa que Ele está me pastoreando e eu me permito ser pastoreado por Ele. A ovelha precisa permitir ela ser pastoreada.
e conduzida. E aqui onde ele conclui no versículo 4: a tua vara e o teu cajado me consola. Por que o salmista vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consola? Ora, o pastor ele tinha essas duas ferramentas: a vara, que era o bordão, e o cajado. A vara era utilizada como instrumento para poder lidar com as feras. O cajado era a ferramenta que o pastor usava para guiar e conduzir as ovelhas. Então, com uma mão ele tinha a vara, com o outro lado, na outra mão ele tinha o cajado. Ou seja, o pastor tem a função de proteger o rebanho e guiar, conduzir o rebanho. Ou seja, se Jesus é o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, o salmista está dizendo: com uma mão ele derrota Satanás e com a outra mão ele me conduz pela vereda da sua justiça, pela sua palavra. Se você tem deixado Deus te conduzir pelo caminho que ele está te levando, é sinal e sinônimo de que você tem sido ovelha. Mas e o bode, pastor? O bode, meu irmão, é uma prova. Porque quando o pastor tenta conduzir ele, o bode se negligencia a obedecer a sua voz. O bode, irmãos, é difícil para lidar com ele, porque além de ser agressivo, ele é rebelde. Além de agressivo, ele é rebelde, ele não escuta. Sabe qual é o tipo de bode, irmão? É quando Deus fala com ele, Deus está dizendo para ele se consertar. Deus está falando: meu filho, é por aqui, anda por esse caminho. E sabe o que acontece? Entra no ouvido, sai no outro. Deus fala com ele, parece que não falou nada. Esse é o tipo de bode. O bode é aquele que quando o pastor conversa com ele, ao invés de ele ouvir os conselhos, ao invés de ele ouvir as palavras de Deus e guardar para se consertar, se corrigir, ele sai dando pinote, zangado, furioso e agressivo. Então essa é a característica do bode. A característica da ovelha é essa: se permitir ser pastoreado. Sempre eu digo isso. Um grande professor, um grande mestre, ele só vai ensinar o aluno se o aluno sentar para aprender. O pastor ele só vai pastorear se o irmão ou a irmã se permitir ser pastoreado. Porque há, irmãos, no século que estamos vivendo, pessoas que se comportam como bodes e dizem que são ovelhas. Aonde, quando o líder, quando o pastor chama a atenção, ele replica, ele não se submete. E a ovelha é mansa. A ovelha, ela é humilde, ela é generosa. Quando o pastor a corrige, ela aceita a correção. Mas quando o bode é corrigido, ele rejeita a correção. Por isso Jesus disse: naquele dia, diante do meu Pai, eu apartarei o rebanho do meu Pai. Da minha direita estará as ovelhas, e na esquerda os bodes que serão lançados no fogo eterno. Jesus que disse isso. Então, veja que interessante. Nós precisamos nos comportar como ovelha, precisamos ser ovelhas. Porque Salmos de número 100 diz que nós somos ovelhas de seu pasto. A terceira característica para nós concluir: o que é uma ovelha? A ovelha é aquela que reconhece a voz do seu pastor. Você já reparou que quando o pastor ele vai chamar o rebanho, o instrumento que ele usa é a sua própria voz? Quando o pastor quer chamar o rebanho, ele usa a voz, ele grita, ele tem uma linguagem, uma forma de se comunicar. E quando ele chama as ovelhas conhecem a voz dele. E todas elas vêm correndo, o bando. E chega lá no pastor. Eu vi um pastor contando uma história. Ele disse que lá na África, ele foi visitar um campo. E no campo ele viu um pastor cuidando de um rebanho. E esse pastor precisava levar o rebanho para o lago, para tomar água. O pastor chega lá, as ovelhas ficam em volta do lago, bebendo água. E de repente chegou outro pastor com outro rebanho.
E aí se misturaram e começaram a beber água também junto com as outras. Depois chegou o terceiro pastor no mesmo local, no mesmo lago, para tomar água junto com as outras ovelhas. E aí ele se perguntou: mas e aí, como é que cada pastor vai saber a sua ovelha? Está tudo misturado. Aí o pastor falou para ele assim: não, aqui, trabalhar com ovelha, não há problema algum, porque quando você chama elas, ela lhe segue pela sua voz. Lá em João, capítulo de número 10, versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Agora você já se perguntou por que a forma de um pastor chamar as ovelhas é pela voz? É porque, segundo estudiosos, eles dizem que as ovelhas, elas são míopes, elas têm miopia, ou seja, a visão da ovelha, ela é um pouco reduzida, e a ovelha, ela não consegue enxergar a longa distância, a visão dela é embaçada, e ela só consegue enxergar quando ela está próxima, ou quando algo está próximo delas. Por isso que a ovelha, ela é muito fácil de ser predada. O predador é muito fácil de conseguir devorar uma ovelha, porque elas não enxergam. Diferente do mateiro na África, quando ele ouve aquele som, o barulho da onça, do leão avançando, ele já levanta e os olhos dele já enxergam o animal, a fera, o predador, e eles correm. Mas a ovelha não. A ovelha, ela é muito frágil, e com muita facilidade ela pode ser devorada. Por isso que todas as ovelhas, elas precisam estar sob os cuidados do pastor. Se o pastor não estiver observando as ovelhas ali no campo, elas podem se perder, porque elas são míopes. Ela pode ser devorada, porque ela não enxerga o predador. Por isso que Jesus disse: as ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço elas. E quando eu as chamo, elas me seguem. Então, primeira característica da ovelha, ela anda em bando. Segundo, ela se permite ser pastoreada. E terceiro, ela reconhece a voz do seu pastor. Então, se Jesus é o nosso pastor, nós reconhecemos a voz dele, nós sabemos quem fala conosco, nós sabemos de quem nós somos servos, quem é o nosso pastor, nós sabemos muito bem disso. E hoje, infelizmente, há uma quantidade de pessoas, de crentes enormes, que já não conhecem mais a voz do pastor, não conhecem a voz de Deus, e andam de um lado para o outro, caçando profecias, caçando profetas, caçando revelações, porque ela já não consegue mais reconhecer a voz de Deus.